Já é do conhecimento de muitos de vocês que acompanham as minhas redes sociais que no último final de semana, no sábado à noite de madrugada, eu acabei acordando com o latido de uma das minhas cachorras e quando me deparei, tinha um homem dentro da minha casa. Então, para a gente estar orientando, principalmente você mulher, de como agir numa situação como essa, eu vim conversar com o Major Macedo, ele que é o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, para ele nos orientar e também falar sobre como a gente prevenir para que essa situação não aconteça. Então, Major, vamos falar sobre esse assunto? Vamos lá, Lidiane. É bem complexo o assunto. Primeiramente, me compadecer da sua situação, que passou por uma situação de risco e que deve ter passado por muito medo, né? E normalmente as mulheres elas não estão preparadas para isso. O homem normalmente, até por causa da testosterona, ele acaba se preparando mais para essas questões de perigo e prevendo a necessidade de agir com violência para defender a si e a sua família. E a mulher ela não tem essa preocupação, né? E é importante que a mulher também se preocupe, todos nós nos preocupemos com a nossa segurança e criar rotinas em casa. Então, certificar-se antes de dormir se todas as portas estão fechadas, trancadas, se todas as janelas estão fechadas. A gente mora numa cidade muito tranquila, Caçador é muito seguro. Comparado então com outras cidades por aí, meu Deus, nós estamos no céu aqui, né? E a começar que estamos no estado mais seguro do Brasil, Santa Catarina. E mesmo assim, a gente tem que se preocupar, né, com a nossa segurança, garantir que a gente não vai ser pego desprevenido. Então, primeiramente, criar uma rotina de sair de casa, trancar a porta, trancar a janela, verificar se está tudo trancado. Chegou em casa, vai dormir, verificar novamente se está tudo trancado. Se por um acaso for surpreendido com um arrombamento, está sozinho em casa, não tem um homem para proteger, não tem uma arma de fogo para se proteger, é bom que a pessoa se planeje, né? Trancar seu quarto, ter uma faca. Major, tem que ter. Eu sei que é difícil para muitas pessoas, especialmente para muitas mulheres, ter isso na cabeça, né? Poxa, e até porque pode acontecer de ser desarmado, né? Mas é importante que a pessoa saiba se defender. E a defesa pessoal, Lidiane, é algo que a própria expressão já diz, é pessoal. A pessoa tem que se dedicar um pouquinho do seu dia a dia a fazer, às vezes, uma aula de defesa pessoal para ter a noção do movimento do que fazer para se defender. Major, naquele momento que eu assim, vi que tinha um homem dentro da minha casa, a minha reação foi, enfim, eu me certificar de vez, porque eu estava praticamente no escuro, acendi a luz para verificar realmente ele estava na minha casa, e daí eu peguei um estilete para me defender. Isso a gente recomenda-se isso? Perfeito. Você está no seu direito, você está dentro da sua casa, você tem o seu direito de propriedade assegurada, propriedade privada, você tem o seu direito de se defender, a legítima defesa. Tem um homem que você não conhece dentro da sua casa, não foi convidado, ele invadiu a sua propriedade, e se qualquer ameaça, qualquer sinalização dele te agredir, você tem que se defender. E você tem esse direito garantido pela legislação, né, a legítima defesa. Então, você fez corretamente. Major, deixa eu te falar, após a postagem que eu fiz, algumas mulheres me enviaram mensagem dizendo, relatando que passaram por situações semelhantes aqui na nossa cidade. E como não são pessoas públicas que acabam não se expondo,
essas informações não chegam até a gente e acabam não fazendo boletim de ocorrência, isso não se torna público. Então é uma informação que não chega até a gente. E a gente acha que está tudo normal, que isso não acontece. Então eu acho de extrema importância hoje nós estarmos aqui falando sobre esse assunto, porque as pessoas ficarem um pouquinho mais alertas. Como eu falei no início aqui, quando a gente estava conversando, que eu de fato nunca esperei que isso fosse acontecer comigo. Então a gente não está preparado para o enfrentamento numa situação como essa. Então é de extrema importância hoje a gente estar trazendo esse assunto à tona, para que realmente, principalmente as mulheres que me relataram, eram mulheres que moravam sozinhas. Sim, a gente tem um plano semestral de redução de indicadores. A gente tem esse plano a partir do novo Comando Geral. Ele instituiu que todo comando de batalhão faça um plano semestral de redução dos índices de criminalidade, dos piores índices que tiver em cada região, cada área de batalhão. Então nós temos lá índice de homicídio, furto, roubo, violência doméstica, lesão corporal, acidente de trânsito, enfim, todos esses índices, esses fatos que merecem uma atenção da Polícia Militar, geram indicadores que mostram ali a quantidade de cada fato desse está acontecendo. Então, se a pessoa teve uma invasão em propriedade e não registrou um BO, a gente não vai ficar sabendo e não vai ter a possibilidade da gente trabalhar esse indicador na nossa área batalhão, porque se não está acontecendo, não há registro. Se não há registro, a gente quer dizer que não está acontecendo. Né? E se não está acontecendo, a gente não vai dedicar nosso tempo para trabalhar indicadores de invasão em propriedade, de riscos que a mulher está sofrendo, né, violência doméstica, enfim. Então é importante que a pessoa faça o registro, a começar para informar a Polícia Militar e a Polícia Militar poder se dedicar ao trabalho, né, de redução desses indicadores. Em breve eu vou apresentar na Câmara e vou divulgar para a imprensa o nosso relatório semestral. Então a gente já iniciou, a partir de maio, um estudo de quais são os indicadores que nós temos problemas em Caçador e região. Então, para dar um exemplo, nós descobrimos que nós temos muita perturbação de sossego aqui, em Caçador. Descobrimos que temos muito furto em Fraiburgo, né, e outro indicador que eu não me recordo agora em Videira. Então, esses indicadores estão sendo trabalhados através de estratégias, em estudos feitos tanto pela agência de inteligência quanto por nossos policiais, participando em conjunto com os oficiais na gestão desses indicadores para reduzir. Então, por isso que eu estou ressaltando a importância das pessoas registrarem os boletins. Tem muita gente que acha que a Polícia Militar não vai fazer nada, por isso que não registra, que não vai acontecer nada. Pode ser que não aconteça na velocidade esperada da pessoa, mas pode ter certeza que, a depender de mim, dos policiais que trabalham comigo, nós estamos interessados em melhorar a vida das pessoas. Então é importante que as pessoas tragam para a gente as informações, pelo menos registrar o fato, ainda que de imediato não vá acontecer a prisão que ela esperava que acontecesse, mas vai ser feito algo pela Polícia Militar para trabalhar num determinado bairro. Por exemplo, o Berger está tendo muito furto. A gente vai trabalhar para identificar por que está tendo furto, quem é o autor daquele furto, quem são os autores daquele furto, quem são as vítimas. A gente vai fazer um trabalho para reduzir aquele indicador criminal. Major, uma dessas moças que me relatou, ela foi vítima de um vizinho que trabalha numa empresa conhecida aqui da nossa cidade, que tem mulher, e que quando ela se deparou, ele estava dentro do quarto dela. Ela tem provas disso? Ela não tem como provar. É só um relato dela, que ela vivenciou. É a mesma coisa eu. Vocês podem acreditar, porque eu não tenho como provar que de fato isso aconteceu comigo. Sim. Entende? Mas são coisas que eu já vi em reportagens, onde que, mas o cara era pai de família, o cara era trabalhador, e a vítima acaba passando por as pessoas não acreditando. É importante que tenha testemunhas, pelo menos. Se não tem testemunhas, alguma imagem,
Só pode não ter imagem na residência, mas às vezes buscar uma imagem de um estabelecimento comercial, né, uma loja próxima, ou até a própria imagem da polícia aqui. Nós temos aqui 500 câmeras espalhadas na cidade, com acesso, até podemos depois fazer uma visita, né, para você fazer imagens e mostrar para o seu público a quantidade de imagens que nós geramos através dessas câmeras, dessas 500 câmeras instaladas pela Prefeitura e também pelo Estado, para monitorar e garantir a segurança na cidade. É importante, então, a gente tentar buscar imagens. Se não tiver testemunha e imagem, fica bem difícil a gente dar sequência. A gente fazer o procedimento de punir o responsável. E quando a gente não tem prova, tem como ir fazer o BO da mesma maneira? Sim, sim. Até que nem no meu caso? É importante essa pergunta. Sim, perfeito. Porque através desse boletim é aberto um inquérito para investigar. A Polícia Civil vai investigar e, se precisar da ajuda da Polícia Militar, nós temos aí nossos policiais da Agência de Inteligência que estão em constante interação com a Polícia Civil, que é responsável por investigar e que faz um trabalho muito bacana junto com a Polícia Científica aqui na nossa região, para investigar essas situações. Pode ser que não consiga provar, mas vai colher uma digital, né, vai comparar a digital num banco de dados, né, e daqui a pouco acaba descobrindo quem é o autor daquele fato. Major, outra questão que algumas pessoas me questionaram você não quis se trancar no quarto, ligar para a polícia? Eu, na hora, me deu branco. Então... eu não pensei nisso. Isso. Nem me fechar no quarto, nem ligar para ninguém. Eu simplesmente peguei aquele estilete e eu queria que o rapaz saísse de dentro da minha casa. Foi essa a minha única reação. É muito comum, e inclusive eu falo isso... Eu deveria ter ligado, chamado polícia, comunicado? Ou... Seria ideal, né? Agora sim, isso é muito comum. E eu falo muito isso na palestra voltada para prevenção de atentados às escolas. Nós temos uma palestra, nós que eu falo, a nossa instituição, Polícia Militar, é uma palestra que ela é unificada, é a mesma linguagem que eu uso aqui em Caçador, o comandante do batalhão de Florianópolis usa, em Criciúma usa, Chapecó usa, então é algo assim padronizado. A gente fala sobre o protocolo FEL, que é fugir, esconder e lutar. Esse protocolo FEL, né, fugir, esconder, lutar, ele não serve apenas para atentados às escolas, que a gente ensina. Serve para a vida, como no seu caso. Primeira coisa que você deve fazer, nesse caso, é fugir. Fugir, ou me fechar ou sair para fora de casa? Fugir, exatamente. De preferência, fugir para um local seguro. Né? Talvez fugir para fora de casa não seja o mais seguro. De repente tem gente lá fora. Exatamente, tem alguém esperando. Né? Então, fugir para um ambiente fechado dentro de casa, que aí você já passa para o segundo passo do protocolo, que é fugir e esconder. Né? O esconder também faz parte desse protocolo, que foi criado pela FBI, que é a Polícia Americana, né? Que é responsável por produzir, pesquisar e produzir esse material de estudos que está espalhado em todo o mundo. Então, primeiro, fugir, conhecer uma rota de fuga que seja segura e fugir para um lugar seguro. Se o lugar seguro mais seguro é dentro da sua casa, fuge para aquele local, se esconder. Se escondeu, se garantiu que ninguém vai entrar naquele local, acionar o 190. Não tem possibilidade de acionar o 190, procurar dentro do local materiais que possam ser usados para a defesa. Você está escondido, você está seguro. De repente o cara entra. E daqui a pouco o cara pode entrar. Que você não pode paralisar. Normalmente as pessoas paralisam de medo. Né? E isso é uma reação que você não encontra na selva. Os animais, até porque o animal que sobrevive e que faz... que dá sequência às suas gerações, é aquele que ou que foge bem, ou que se esconde bem, ou que luta bem. Fugir, esconder, lutar é retirada da sobrevivência da selva, né? Que é a lei do mais forte sobrevive. Né? Então,
o animal que paralisa, ele morre, né, na selva. Então ele não dá sequência aos seus descendentes, né? E, então até a lei de Darwin, né? A seleção natural faz com que os animais na selva que reproduzem e que dão sequência aos seus descendentes são aqueles que melhor fogem, né? Uma presa, né? Uma zebra na África, aquela que melhor foge é aquela que vai dar sequência aos seus descendentes. Ou aquele que melhor se esconde, né? O camaleão, né? Que se camufla ali. Ou então o tatu que se esconde debaixo da terra, ou o que melhor luta, que tem maiores garras, maiores músculos, presas. E então é isso que faz a pessoa sobreviver. Paralisar não vai sobreviver. Então, assim, com a civilização, o ser humano perdeu um pouco esse senso de sobrevivência, né? Então, esse senso de sobrevivência que a gente precisa resgatar como humanidade, não só todos, né? Temos muitos homens que normalmente a gente espera por ter testosterona, a gente espera uma reação de bravura ali. Tem muitos homens que também paralisam, né? Mas por quê? A civilização fez com que o ser humano confiasse no Estado, com o uso da força, terceirizou a sua necessidade de sobrevivência ao Estado, né? E a gente tem que saber que a gente muitas vezes vai ser colocado em situação em que a gente precisa ter o senso de sobrevivência. E para isso eu tenho que fugir bem, ou me esconder bem, ou saber lutar bem, defender a minha própria vida. Então é isso que precisa ser resgatado. Major, durante a minha fala... Desculpa, tá? Então você agiu bem certo ao pegar o estilete ali. Eu achei que o pessoal ia dizer que não podia, que não poderia perfeito, foi perfeito. Pois então, Major, nós que temos uma vida pública, hoje em dia tem muita influencer que acaba divulgando toda a rotina. E naquela ocasião eu estava sem a calça do pijama. E eu me vi numa situação que eu voltava para o quarto para me vestir, o que eu fazia. E um amigo meu que é advogado, ele me orientou. Lidiane, tira o post, porque você divulgou que estava sozinha, que mora sozinha, que você estava de roupa íntima e que acaba, às vezes, aguçando o interesse de pessoas maldosas, de repente vir novamente invadir minha casa ou fazer alguma coisa contra mim. Eu gostaria que o senhor ressaltasse, principalmente para essas pessoas que acabam expondo muito a rotina delas, porque elas acabam sendo presas fáceis para essas pessoas maldosas que às vezes têm interesse em fazer algo para se beneficiar com relação à sua pessoa, principalmente as mulheres. Perfeito. Quanto mais você expõe a sua vida privada, mais você está em risco de não só apenas sofrer violência física, né, uma invasão na casa, mas também golpes, né? A pessoa sabe se você tem filhos ou não, daqui a pouco liga dizendo, passando por sua filha, seu filho, né, passando aqueles golpes famosos aí, né? Eu fui sequestrado, o sequestrador vai me liberar só se você depositar 30 mil, enfim, né? Então, você expor a sua vida nas redes sociais é sempre um risco. A gente tem que saber, né, disso, avaliar qual que é o custo-benefício. Eu vou ter um ganho de alguma forma, né, um ganho financeiro, com a exposição, que a pessoa normalmente ganha, né? Ganha um reconhecimento do trabalho, reconhecimento da postura, as pessoas vão seguir o que aquela pessoa faz, isso vai gerar ganhos financeiros, satisfação pessoal, né? Então, o ego. Então, assim, por um lado, tem essas vantagens, né? Até porque o ser humano ele precisa ter o ego alimentado para se sentir útil para a sociedade, para ter sentido na sua vida, né? Então é até filosófico também, né, a gente pensar por esse lado. Só que a pessoa também tem que avaliar o tamanho do custo-benefício. Será que eu estou sendo beneficiado o suficiente para expor a minha segurança, né? Porque eu estou expondo, me colocando em fragilidade, né, de segurança, tanto de dados
os meus dados, meu nome, a minha família, pode ter os nomes usados para aplicar golpes, quanto também na questão física, né, de uma invasão na sua propriedade, né, então tudo isso tem que ser avaliado. Se for pedir para uma orientação, eu recomendo que poste o menos possível, né, aí cada pessoa tem que avaliar, né, mas postar o menos possível a respeito das suas informações privadas, que tem informações que as pessoas não precisam saber, que aquilo ali não vai gerar nenhuma vantagem para você, né? Então, por exemplo, para que eu vou mostrar a minha casa, como que eu entro na minha casa, né? Então, as pessoas vão saber o que tem dentro da sua casa, se tem algo de valor, que aquela pessoa maldosa esteja interessada, né? O horário que você vai dormir, o horário que você está em casa ou não. Essas informações é importante guardar para si, né? Tá certo. Para a gente finalizar, uma última pergunta. Quando eu me deparo numa situação dessa, o recomendado é ligar para a Guarda Municipal, ligar para a Polícia Militar? A Civil entra em que situação? Na parte daí, a partir do momento que registrou-se o BO? Para quem você sentir confiança. Liga para quem você achar que vai vir te confiável, que vai te socorrer mais rápido. Eu ligaria para o 190, porque eu confio no 190 e sei que a Polícia Militar atende rápido, especialmente nessas situações. A pessoa falou, tem uma pessoa dentro da minha casa, por favor, venham aqui. Você pode ter certeza que se o policial estiver atendendo a ocorrência, ele vai largar tudo para ir te salvar. Porque quando tem uma vida em risco, todas as outras ocorrências deixam de ter prioridade. Então, se ele está atendendo um acidente de trânsito, que não tem vida em risco, e você liga, e você está com a sua vida em risco, ele larga aquele acidente de trânsito, fala, espera aqui que eu tenho uma vida em risco, e sai correndo a toda velocidade para te salvar. Então, ligar para o 190 seria uma boa vantagem. Claro que tem pessoas que, por exemplo, têm vizinhos que confiam, né, familiares que confiam. É interessante ligar para esses familiares, talvez primeiro, né, antes do 190. Talvez, depender do caso. Uma situação interessante, se eu puder contar, claro. Eu estava em Canoinhas e eu era tenente na época. Eu lembrei que eu estava num bar, era 2 horas da madrugada, e uma senhora estava com um criminoso lá, dentro da casa dela já, tentando arrombar para entrar no quarto. E ela ligou para o irmão estava do meu lado. Aliás, ela tentou ligar para o 190 e não conseguiu, não sei o que aconteceu, e ela ligou para o irmão. E ele estava? Ele era policial? Não, o irmão era dono do bar. Damião, o nome dele, lá de Canoinhas. Se o pessoal assistir aí vai lembrar, ele era na época dono da DAG, hoje não existe mais, se eu não me engano. E aí ele falou, Macedo, estão entrando na casa da minha irmã. Entra no carro aí, vamos lá, cara. E fomos lá e peguei o cara no flagrante, e no caminho esse Damião foi ligando para o 190, e a gente conseguiu prender o rapaz. Eu lembro até hoje o nome do Paulinho, não sei se é vivo ainda, esse mundo criminoso. O cara não vive muito tempo, ou está preso, ou não está mais vivo, né? Mas ele tinha 18 anos, estava dentro da casa da senhora lá, e foi preso, né? Felizmente não aconteceu nada com a senhora. Então o que ela fez, né? Para exemplificar, né? Ela não conseguiu ligar para o 190, ligou para o irmão, e infelizmente o irmão atendeu. Ela teve muita cabeça nessa hora, né? Porque a gente tem um branco, né? Eu imagino que você... Eu não lembro a fisionomia do rapaz. Então, dá um branco na pessoa do tamanho do medo, é um terror, né? Por isso que a gente chama esses casos de atentados, assim, de terrorismo doméstico, né? Porque a pessoa realmente vive um terror dentro do nosso ambiente doméstico, e a pessoa não se recorda, não sabe como reagir. Por isso que é importante ter um certo treinamento mental, a pessoa mentalizar. É claro que talvez isso não seja tão saudável para a saúde mental, mas é importante, né? A pessoa mentalizar, se alguém entrar, o que eu vou fazer? Sim. Se alguém entrar aqui na minha casa. Hoje eu acredito que você já está mais preparado. Né? Tu sabe que eu tomava banho com a porta do banheiro aberta e com a porta da casa aberta,
Sempre, até sexta-feira. A partir de agora, tudo que eu vou fazer, eu fecho a porta. É um risco, exatamente. Eu vou te fazer, até ó. E eu sou policial militar há bastante tempo e eu também fecho, confiro sempre se tudo está fechado dentro de casa. E eu moro dentro do batalhão. Então, me surgiu uma nova pergunta. Se eu tiver que gritar, o que eu grito? Socorro ou incêndio? Socorro. Socorro? Pode gritar socorro. Porque eu já ouvi. Quem que ensinou essa de incêndio? Já vi na televisão. O meu advogado falou, em vez de socorro, diz incêndio. Não, seria interessante também. Mas eu vejo assim que a palavra socorro, ela sonoriza melhor, né? Enfim. Não sei, eu já ouvi em reportagens realmente que a pessoa diz, não diga socorro, que normalmente a pessoa não aparece para ajudar. E se você disser incêndio, ela vai, pode ser que seja na casa dela, pode ser que, enfim, e daí a pessoa acaba... Essa é uma novidade para mim, eu não sabia dessa. Eu sei daquela de que a mulher está sofrendo violência doméstica em casa, ela liga pedir uma pizza no 190, né? Sim. Aí acontece várias vezes. Eu tenho vários exemplos aqui em Caçador, pessoas ligando para o 190. Tem mais vários exemplos. Eu queria pedir uma pizza. Aí, pois não, senhora, qual que é o endereço? O nosso operador do 190 já está sabendo, já está treinado para isso. Qual seria o endereço para a pizza? E aí vai lá a viatura entregar a pizza para o rapaz. para o criminoso ali, né, o autor da violência. Sim. Major, eu gostaria que você fizesse as considerações finais. De repente, se algo que eu não questionei, que você acha que seja relevante. E é bom a gente alertar as mulheres que, de fato, como você falou, não é muito bom para a cabeça para a gente ficar pensando, mas é o momento de a gente começar a analisar, para que se a gente se deparar com uma situação como essa, a gente meio que estar preparado para saber como agir nesse momento. Então, se eu puder resumir, claro. Então, né? Aconteceu um fato desse na sua residência, primeiro, fugir e tentar fugir para um local seguro, mentalizar na sua cabeça, deixar bem claro na sua cabeça, sempre estar preparada para fugir para um local seguro, se esconder, se trancar e naquele local seguro e buscar meios para se defender. Conseguiu tudo isso, está com meios para se defender e ainda está no local seguro, procurar ajuda através do 190. Não tem como ligar, gritar, tá? Socorro, incêndio, aquilo que vier à cabeça, mas fazer barulho, né? Gritar para que os vizinhos escutem, falar, a minha casa foi invadida, né? Algo nesse sentido. Se precisar se defender, se precisar lutar, e a pessoa não tem conhecimento nenhum de defesa pessoal, o que fazer, qual é a dica que eu posso dar para maior eficiência nessa defesa? Procurar, se for homem, chutar as genitálias, né, que aí o famoso chute no saco, né, que aí é o ponto fraco de qualquer homem, e principalmente dominar a mão onde está uma eventual arma que ele esteja carregando, se ele tiver uma... Quero finalizar agradecendo ao Major Macedo pela conversa, acho que foi muito enriquecedora, acho que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas, informações possíveis que a gente poderia repassar para você que está nos assistindo de como agir numa situação como essa. Então eu acredito que você deve sim realmente estar atento, porque como eu pensava que nunca iria acontecer comigo, pode ser sim acontecer com você. Então quero agradecer ao Major pela disponibilidade de estar falando com a gente. Então, muito obrigada, Major. Sempre às ordens, Diane. Parabéns, sucesso sempre pelo seu trabalho. Dizer que podem contar com a Polícia Militar. Nós estamos sempre à disposição, né, da sociedade. E torcer para que nenhuma pessoa passe por aquilo que você passou. E que, se acontecer eventualmente, siga essas dicas e a chance de sucesso vai ser bem grande. E lembre-se de sempre confiar na resposta rápida da Polícia Militar. Muito bem.